Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que precisa conversar com alguém que sabe o que é dormir com a glicemia em 100 e acordar com ela em 300. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Diabeticast, o podcast diabético. Pô, é isso mesmo, galera. Criei um podcast para acompanhar vocês aonde vocês estiverem. Não importa se vocês estão na academia fazendo aquela atividade física de todo dia, eu espero que seja todo dia, tem que ser todo dia, galera. Eu não sei se vocês estão na hora do almoço aí, comendo, escutando um pouquinho de diabetes, aqui um pouquinho de diversão no seu dia a dia. Alimentação boa, a gente vai falar sobre isso hoje também. Pô, eu não sei se você tá no seu dia a dia, no trânsito, se deslocando, se você tá no ônibus, no metrô, no avião, no foguete, não importa. Ó, só não vai no submarino, hein? Essas coisas pode dar ruim, meu. Não importa, galera. A ideia aqui é a gente falar de diabetes. Ou não, né? Às vezes a gente dá uma fugidinha aqui, meu. E quem que é esse cara louco que tá falando de diabetes aqui pra vocês? É alguém que tem 30 anos com essa brincadeira aí. É alguém que há 30 anos acorda de manhã e dorme de noite. Às vezes eu invirto, eu durmo de manhã, acordo de noite. Não importa, a diabetes vai estar lá. Eu tento e geralmente sou tendencioso a usar a tecnologia ao meu favor. Para que literalmente o robô faça o que é do robô e sobre para mim, como ser humano, fazer o que é do ser humano. Que é cuidar, às vezes, até de outros aspectos, literalmente, da diabetes, que tá na nossa atividade física, tá na nossa alimentação, tá no nosso respirar, tá no nosso medicamento, tá em tudo, tá em nossa vida inteira, galera. E aí, com a ideia de compartilhar com vocês ideias de pessoas que, eu vou dizer assim, que superaram a diabetes, meu. Foi que eu criei o Diabeticast. E olha que legal, meu. Estamos no episódio 99. Eu não acredito. Esse dia eu tava falando com a Carol, minha esposa aqui, eu falei, 99 episódios, meu. Ela olhou pra minha cara e falou, como eu sou um TDAH nato, ela olhou e falou, eu não acreditava que ia passar do 3. Falei, 100 episódios de brincadeira, meu, logo mais 100 episódios. E, pô, imagina o quanto que eu pude aprender com as pessoas que passaram aqui, que, né, pô, bateram um papo comigo, e o quanto que eu venho aprendendo. E, baseado nesse ritmo aí de aprendizado, eu até confesso pra vocês, eu vou pedir desculpas ao vivo aqui pra minha convidada. Eu até demorei pra fazer esse podcast, a gente até demorou pra ter esse encontro aí, porque, pô, a minha xará que está hoje aqui como minha convidada é alguém que eu já admiro a longa data, né? Tanto que foi a pessoa que eu escolhi a dedo ali pra me ajudar a fazer um curso gratuito de contagem de carboidratos pra ajudar você aí que não sabe nada, tipo... Putz, eu não sei, meu, como pão minha glicemia sobe, por quê? Não é açúcar, é pão. Então eu quero ensinar pra você o que tem em cada alimento, como que funciona. E tá lá no meu perfil lá, entra lá no diabeticano.com.br, você vai ver o curso lá na listinha, é eu e minha convidada aqui, quer dizer, é ela e eu, que eu só tô enchendo o saco ali no curso ali, sabe aquele carinha do Mortal Kombat que aparece e faz, eu apareço lá e vou embora, mas aí, são 2 horas de conteúdo que eu garanto pra você. Vai te nivelar no conhecimento que, por exemplo, eu tenho sobre contagem de carboidrato. E aí, se você tiver alguma dúvida a mais, você chama a gente, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, pô, hoje eu tô aqui com a minha... Eu tô contente que eu tô aqui com a minha xará, meu. Vai ser de Rafa pra Rafa hoje o bate-papo. Eu tô aqui com a Rafa Boing, que é nutricionista. Pô, e como sempre, eu fui lá dar uma fuçadinha no perfil dela, meu. Eu vou demorar um pouquinho nessa introdução aqui, mas e a gente vai falar sobre isso no podcast com toda certeza, mas eu preciso citar 3 frases que eu vi no site dela que eu falei, puta merda, é isso que faz a diferença. Olha isso aqui, ó. Eu acreditarei quando você me disser que perdeu o controle e quis comer a casa toda durante uma hipoglicemia. Ah, ela sabe! Quando alguém come o reboco, pô, eu deixo a geladeira aberta, já joguei colher no lixo. Quando eu tenho hipoglicemia, sai um cara de dentro de mim e toma o controle, não sou eu. Então eu tento não ter hipoglicemia, evitar um pouquinho antes, porque, meu, se eu deixar, ele literalmente come a casa toda. Eu acreditarei em você quando me disser que sua glicemia subiu, mesmo sem ter comido nada,
assim que acordou, ou mesmo durante uma atividade física. Como assim, meu? Eu pensei que era só comigo que às vezes 1 mais 1 dá 3. Eu fico, como assim dá 3? Era 1 mais 1, 2. Enfim. Então, pô, a Rafa entende isso. E eu sei o que é acordar cansada, com a glicemia em 300, mesmo tendo dormido com ela em 100. Então, pô, juntando essas 3 frases, eu me liguei que tem coisa que não dá pra gente fazer sozinho, principalmente nesse mundo da diabetes, que a diabetes, ela não é só aquele remedinho que você toma lá pro colesterol todo dia e vai comer bacon e tá tudo bem. Não, pelo contrário, ela tem várias variáveis e quanto mais, claro, cada um tem o seu próprio conhecimento, mas quanto mais ajuda de pessoas que têm um conhecimento supremo, eu acho que você encurta o caminho, investe naquilo que mais importa, que é você mesmo, e consegue chegar mais longe. Rafa, falei alguma besteira? Entender do processo, eu acho que é o que faz a gente chegar mais longe. Seja bem-vindo ao Diabetecast. Oi, boa tarde, obrigada. Eu acho que é exatamente esse o ponto, sabe? Quando eu decidi fazer nutrição, era exatamente isso que eu buscava em um profissional de saúde, porque não existe coisa melhor do que você conversar com alguém que entende o que você está passando, né? E que passe pelo que você está passando. É muito difícil quando a gente vai em algum profissional que te olha assim com uma cara de paisagem e diz, Ou de o que você assustado, né, meu? Fala, falou que você eita. tá fazendo? Como assim? Você tá me escondendo que você comeu, né? Porque essa glicose subindo aí, não tá fazendo sentido isso aí. E não, né? A gente sabe que realmente é isso que você falou. O diabetes ele vai além da compreensão, além de regras básicas, né? E tem muito detalhe. A gente sabe que são 42 fatores, não é? Que foi até publicado já, que podem influenciar a nossa glicemia. Então, realmente é um de informações. E nada melhor do que alguém que te entenda. A gente não. É aquele velho fator, né? A gente tá tão habituado na rotina de fazer a mesma coisa que o foco fica naquela coisa ali, né? Eu tô até lendo um livro que fala bastante que o ser humano vive no passado e no futuro ao mesmo tempo. Então, ele já sabe o que vai acontecer, então ele replica aquilo ali, porque a intenção daquilo que já aconteceu atrai ele para aquilo acontecer de novo. Então é muito comum você acordar de manhã, pegar seu celular, tomar seu banho no banheiro, tomar seu café do mesmo jeito, escovar o dente do mesmo jeito, colocar o sapato do mesmo jeito, porque aquilo te atrai para aquilo ali. Então, você acaba não percebendo que às vezes é um detalhezinho, é um dos outros 41 fatores, porque você tá com foco num só que pode atrapalhar, né, meu? E ó, eu tava no começo, antes de gravar o podcast, mostrando pra Rafa meu APS, todo orgulhoso, tipo, ensinando. Ela falou: Não, eu sei, eu também uso. Aí eu falei: Caramba, meu. Aí me deu até. Falei: Pô, eu até subestimei. Falei: Pô, são poucas. Mas não, é muito legal saber que alguém sabe o que eu tô conversando, sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô mostrando e, pô, entende, né, Rafa? Acho que foi o que eu te falei, né? Sim, Pra mim, principalmente, assim, de longe, uma noite bem dormida é tudo. Quando eu não durmo de noite, acho que nada exatamente. funciona, né? Acho que é um dos fatores principais também, né, meu? Não tem jeito. Sim, sim, exato. Não tem comparação, né? A noite com o APS para mim, sabe? Porque é o que todas as pessoas me perguntam. Por que que você migrou de caneta para bomba? Porque eu migrei ano passado, né? E eu migrei de caneta para bomba para usar o APS. Eu não migrei porque eu queria usar bomba de insulina, nem nada disso. A bomba de insulina para mim nunca fez muito sentido no modo manual, porque eu já tinha um controle muito bom com caneta. Sim. Era muito, sabe, muito estável o meu tratamento. Então eu já sabia exatamente a hora de aplicar a insulina, né? Só que eu não podia viver uma vida com um pouquinho mais de exceções, né? E isso me demandava demais um controle extremo, um autocuidado muito grande. E que eu percebia que nos momentos que eu estava um pouquinho mais relaxada, digamos assim, eu lembro até da conversa com a médica que me atendeu para migrar para bomba. Eu falei, olha, eu tô saturada, eu quero um pouquinho de descanso sobre isso tudo, né? Porque a gente se exige demais. Eu, pelo menos, sou muito exigente comigo mesma, assim, eu preciso ter um bom controle, eu acho que faz parte da minha vida. E com a bomba, muitas vezes ela nem te, com o APS, né? Ele nem te permite agir de madrugada, por exemplo. Porque se você vai lá
a glicose está subindo ali no 150 e você faz uma unidade de insulina, ele já te ajudou a corrigir aquilo ali. E muitas vezes ele vai te levar à hipoglicemia porque é excesso, né? Só explicando bem por cima aqui, porque a gente, né, não está falando sobre isso. Mas a questão é que eu nem posso agir de madrugada. Então eu tenho que realmente dormir e deixar aquilo ali acontecer. E esquecer. Aí eu lembro, eu até acordei hoje de manhã pensando nisso. Poxa, todo dia eu acordo e eu sei que minha glicose vai estar boa. A menos que Nossa, tenha isso é algum tão erro, né? bom, meu. Putz, é muito bom, meu, É, muito bom. exatamente. Então, essa paz realmente era algo que eu buscava, sabe? De poder comer alguma coisinha diferente, às vezes à noite, e dizer, não, vai, cuida aí pra mim, que é o que você falou no início, né? Sim, da A gordura, né? A proteína, tecnologia sim. fazendo um pouco do que eu gostaria que ela fizesse por mim. É, só que, lógico, né? Dentro disso tudo, a gente sabe que o nosso papel ele é muito importante também, né? De autocuidado, de alimentação, atividade Sim, sim. física, e isso é hábito de vida saudável como um todo, né? Mas aí, dentro do diabetes, acho que o APS veio para tirar um pouco dessa carga, né, da gente, Sim. das costas. É, na verdade, às vezes o pessoal acha que não, vou colocar uma bomba. Ó, se você não sabe o que é APS, você tá de brincadeira. Você tem que ouvir os episódios passados. Aí, escuta lá o episódio que eu fiz com o Thiago Mota, lá a gente fala de APS. Mas resumindo, é um sistema que controla a bomba de insulina ou que dá indícios para que você controle sua glicemia melhor. É um, é o assistente virtual do diabético. Todo diabético devia vir com no braço, assim, ó, sabe? Aquelas telinhas de filme futurista. Aí você já aperta no braço o pâncreas artificial. É mais ou menos isso. Mas não adianta. Se você acordar de manhã e tomar um café da manhã porco, ir lá e comer uma feijoada, à tarde comer um bolo, de noite meter lanche, pizza, porcaria, fritura, não segura. Claro, ele vai segurar muito mais do que você ter segurando na caneta. Mas aí não adianta. Aí o seu corpo não vai funcionar da forma que tinha que funcionar. Então eu só consegui os melhores gráficos, a tecnologia me ajudou muito. Mas quando, tipo, eu acordei num dia, meu café da manhã foi. Eu não costumo comer pão de manhã, enfim, meu café da manhã foi frutas, iogurte, um ovo. Aí meu almoço, enfim, o que eu como geralmente é uma saladinha de alface e tomate. Ou às vezes alface e cebola, nem tomate eu coloco. Aí comi um pouquinho de arroz e feijão, comi uma proteína, um bife, um frango. Aí chega a tardezinha, eu vou lá, às vezes eu faço um waffle com farinha de aveia. Pô, essa farinha de aveia, e sendo um waffle à tarde, aí eu coloco uma pasta de amendoim junto, ela não impacta tanto a minha glicemia. Eu tomo insulina 20 minutos antes, aí na janta eu como uma saladinha com um frango. Ou vou lá, ó, a parceira da Rafa e a Nath, pô, que já gravou podcast aqui com a gente, peguei 2 potão de whey com ela, que é a melhor coisa do mundo. Eu vou de noite, bato com kefir e vai embora. E aí, galera, como que você tem uma glicemia reta? Ah, eu já contei pra vocês, meu. Volta aí. Põe aí 5 minutos pra trás, escuta de novo. É o segredo. Nossa, mas tem que fazer isso todo dia? É, com algumas variações, mas é isso todo dia. Aí tem a glicemia reta todo dia. Eu tenho todo dia? Não. Chega de sexta, de sábado, às vezes eu como uma porcariazinha e eu tenho um pico um pouco maior. Mas todo dia, galera, fazer disso um hábito. Acho que eu e a Rafa já falamos muito disso. No curso de contagem a gente ensina você a sair um pouco disso. Mas é o que ela falou, meu. Acho que é isso, né, Rafa? Acho que a gente tem que ter uma rotina. Porque não adianta que nem o que eu percebo É, quando eu faço minha comida no domingo, às vezes eu não consigo fazer como que fala? O que eu vou comer de mistura. Mas, por exemplo, eu já faço um arrozinho, um feijão, até quarta-feira tá ali congeladinho, ou até sexta-feira eu deixo congelado para mim poder comer. Às vezes eu faço uma mistura para segunda e terça, então é muito mais fácil eu descer lá meio-dia, esquentar o que já tá pronto e comer, do que eu descer com fome. Tipo, ó, 2h40 da tarde agora. Eu não almocei ainda. Imagina eu terminar esse podcast com a Rafa e falar: eu vou pedir um iFood. Vai ser aquela porcaria bela. Tem que se preparar, né, Rafa? Acho que esse é o segredo macro, né, meu? exatamente. Quando você disse ali de rotina que você acorda todo dia, já mais ou menos que faz as coisas no automático, é isso mesmo, né? A rotina no diabetes ela é fundamental para que tudo dê certo. Se você. Porque assim, a gente vai aprendendo, né, a fazer as coisas. Então, poxa, hoje eu comi. É que não pode comer um pão? Eu não posso comer uma banana de manhã? Isso, não é essa a questão. É que você precisa aprender a fazer isso dar certo. Então, eu vou comer um dia 3 bananas, outro dia 2 sanduíches, outro dia. Não, se você tiver
aquilo que você gosta de comer, mas tiver uma rotininha aí, você vai aprendendo a lidar com aquela refeição. Então, poxa, hoje eu comi meu sanduíche, deu errado. O que que eu vou fazer amanhã de diferente Sim. para que aquele mesmo sanduíche dê certo? Então, eu tive um pico glicêmico logo que eu estava explicando isso hoje de manhã para um paciente. Vamos fazer dar certo essa refeição que teu filho gosta, sabe? Porque a criança já não comia mais nada e porque achava que tudo impactava demais, né? Não posso comer banana de manhã, não tem jeito. Eu disse, poxa, vamos comer uma banana e vamos observar como é que vai se comportar a nossa glicemia amanhã. Então tá, comi a banana, minha glicose subiu assim que eu comi. Então você vai aplicar amanhã mais insulina, né? Essa glicose, né, do fator de sensibilidade, relação insulina-carboidrato, errado. Mas essa glicose subiu e depois caiu, voltou para a normalidade, ou ela subiu e ficou alta? São duas avaliações que a gente tem aqui. Se ela subiu e depois desceu, a gente errou no tempo de aplicação. Se ela subiu e ficou alta, a gente errou a quantidade de insulina. Então, você entende que a gente vai aprendendo a lidar com aquela refeição, e se a gente fizer muita questão de ter aquilo na nossa rotina, aí a gente faz dar certo. E é no dia a dia que você vai conseguindo fazer isso dar certo, né? Acho que nada melhor do que a rotina mesmo. Faz todo sentido. Ó, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu uso um aplicativo, eu gosto bastante do Fat Secret. Tem algum que você gosta de indicar, Rafa, pra contar carboidrato? Fat Secret, exatamente Boa. isso. Também eu gosto dele, ele é bem funcional, me dá os carboidratos. Pô, você vai comer uma refeição no Outback, o lanche do McDonald's tem lá. O Big Tem Mac tudo. tá lá Uhum. dentro. Você vê lá, pode confiar. Nossa, mas falou que eu vou tomar 8 unidades de insulina? Toma as 8 unidades, tá? Você comeu carboidrato, porra. É isso, é Sim. básico. E aí, um outro segredo que eu tenho é anotar, meu. Então, por exemplo, eu tenho uns papeizinhos com Isso. umas canetas aqui, num cantinho do móvel da cozinha, assim, já tá virando um bloquinho, meu. Aí eu tenho várias Uhum. refeições, tipo, quando eu vou comer feijoada, eu tenho um papelzinho escrito feijoada. Aí eu vou lá e pego e falo, pô, a última vez que eu comi. E aí, qual é o segredo, galera? Depois que eu como e à tarde dá algum pau, tipo, a mais ou a menos, eu vou atrás do papelzinho, coloco a data e escrevo, tipo, sei lá, alta. Aí na próxima vez que eu for comer feijoada, eu tomo um pouquinho mais de insulina. E, meu, eu acerto quase tudo que eu como. Eu tenho aquelas balancinhas de. Perfeito. Eu falo pra Carol, cadê minha balancinha de droga, meu? Que é aquelas balancinhas de droga que tem. Eu tenho uma aqui no meu quarto, tenho uma lá no escritório, tenho uma na cozinha, tenho uma na casa da minha mãe. Aí eu coloco o prato em cima da balancinha, taro o prato, fica zerado. Aí eu coloco, vou lá, vou comer 100 gramas de arroz, ponho 100 gramas de arroz. Taro o prato de novo, 50 gramas de feijão. Taro de novo. E aí eu vou colocando e montando, vejo a quantidade, tomo a insulina, espero. Então, não tem segredo. O segredo já tá no Não. aplicativo. O único segredo que tem é no nome do aplicativo, que é Fat Secret. De resto, meu, não tem, pô. É só ir lá, calcular o carboidrato e tomar insulina. E é isso. Ah, mas eu vou comer Sim. 200 gramas de carboidrato. Pô, me ajuda aí, né, meu? Você, É, nem, não tem nem que, milagre, né? pô, nem que você fosse uma pessoa hiper saudável, a não ser que isso seja proposital, mas, meu, pelo amor de Deus, aí não dá, não tem como. Então é exatamente o que a Rafa falou. É saber o que comer. Eu É, tava. Eu tenho um amigo que colocou um livre recentemente, porque ele tá meio que com uma glicada ali de 5,6, sabe? Querendo mas ele cuidar um não é pouquinho. E diabético. tá. Não, né? Nem pré-diabético, nada. Ó, deu uma glicada assim que tá começando a incomodar, né? Tá na Sim, beira sim. do pré. E aí ele colocou um livre. E a glicose, no geral, anda muito bem, não bate 140 lá de vez em quando e tudo certo. Só que numa rotina saudável, né? Aí, num mês que passou aí, ele tocou o terror, que eu sei que a minha amiga, que é a esposa dele, falou: ah, saiu muito da rotina, comeu muita porcaria. E a glicada aumentou, provavelmente por causa disso, né? Mas aí ele foi numa festa aqui, uma festa Itália, que é o nome, e comeu, tomou refrigerante normal, Guaraná, um copo. Todo mundo faz isso, né? Quem não tem diabetes faz isso normalmente. Então tomou um copo de Guaraná normal, comeu o cheeseburger. A glicose dele bateu 208. Você vê uma pessoa sem diabetes batendo um 208, já dá uma desesperada, né? Então, você Caramba. vê que.
às vezes, se você tem qualquer resistênciazinha à insulina mesmo, seu corpo já não lida bem com tanta besteira, com tanta porcaria. Sim. Quem dirá nós, né? Tomar um refrigerante, um suco. Muitas vezes os meus pacientes vêm, Rafa, eu gosto tanto de um suco de laranja, de um caldo de cana. Aí eu digo, você vai deixar para hipoglicemia, né? Porque você quer fazer milagre, querendo que a insulina haja na velocidade da luz ali, querendo lidar com esse suco. É muito, muito carboidrato. E subindo muito rápido, né? Então a gente tem que escolher as nossas batalhas. Se a gente quiser um gráficozinho mais estável, uma glicose sem tantos picos e variações, a gente tem que fazer umas escolhas um pouquinho melhores, né? Não tem jeito. Um dos primeiros podcasts que eu gravei aqui, enfim, episódio 20 e pouco, uma das convidadas me falou, a gente tem que deixar o sim bem claro para poder falar não, né? Então, tipo, vale a pena esse sim? Vale a pena falar sim, vou comer só isso, porque eu não quero ficar zoado depois. É melhor ou falar não, não vou comer isso, porque sim, eu quero saúde depois. Agora, putz, vou lá, vou comer tudo. Vou na festa, vou arrebentar. Já chega na festa, aí arrebenta, sai de lá, fala, nossa, arrebentei. Fala, mas você falou que ia fazer isso antes? Fez isso durante, tá falando que é o que você estava preparado para fazer. E aí não adianta, né, meu? A gente acaba, enfim, não só como diabético, mas acho que como pessoa normal e saudável, a gente acaba se lascando. Rafa, vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, meu. Aqui não é só diabetes, né? Não tem jeito, meu. Conta pra gente que lugar desse universo diabético aí você nasceu. Eu quero saber uma brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança, meu. Você gostava de ser nutricionista? Nasci em Cascavel, no Paraná, mas eu morei muito pouco tempo lá. Eu brinco que eu sou quase cigana, minha mãe cigana, porque quando você olha o meu histórico escolar, não tem 2 anos no mesmo lugar de escola. Então, eu já morei em Paraguai, em Assunção, já morei em Floripa, já morei no interior de Santa Catarina, no Rio de Janeiro, canto, né? E hoje eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Legal. Primeira coisa que me veio na cabeça quando você falou, eu jogava aqueles tacos, sabe, na rua, eu achava o máximo aquilo, e a gente Não colocava acredito. aqueles lata de óleo, lembra Sim, disso? Você sim, jogava sim, também? sim. Não, você Achava não aquilo sabe. ótimo. Você não sabe. Tem mais de 40 convidados, 40, uns 30, vai. Essa é a brincadeira da infância deles. Eu já falei que a Não gente, é? em alguns lugares chama taco, em outros lugares chama bet. Aí eu falei, pô, vamos fazer um Bet. campeonato. É de verdade, tá? Tô falando sério. A gente faz o campeonato, tipo, sei lá, alguma coisa bet. Então é mais a brinca. O time diabético contra Verdade. diabéticos. Pensou? Acho que é uma brincadeira geral. Verdade. É algo de diabético. É algo de diabético. Sim, pode ser, né? Isso é uma coisa muito legal, né, que a gente tinha na infância. Talvez antigamente fosse mais fácil, né, porque a gente tinha ruas disponíveis. Hoje vai jogar Ah, onde isso? hoje em dia eu Aquelas nunca ruas mais sem. vi. Era bem comum passar em alguma rua, tá o pessoal jogando, né? Aqui em São Paulo, pelo menos. Uhum. Hoje em dia, assim, eu rodo bastante, tudo, rodo bastante dentro de bairro. É verdade, eu nunca via, pelo menos há uns 10 anos pra cá, alguém jogando taco. Vejo bastante pessoal jogando bola, mas taco, bet, enfim, é bem difícil, realmente, né? Acho que é uma A gente brincadeira já, que. já denuncia a idade até, né, da Pô, é pessoa. verdade, né? Já passou. Quem joga bet passou dos 30, galera. É verdade. Ó, infelizmente, não tem como. Não tem jeito. Ô, Rafa, e conta pra gente aí, desde quando que você é diabética? E o que que mudou, assim? Eu sei que, hoje você usa a bomba de insulina, né? Assim como eu que, putz, eu sou um cara bem resistente à bomba de insulina exatamente por eu ter um bom tratamento, né, com a minha caneta. Mas Uhum. nada que a tecnologia não me seduza, foi o que eu falei pra você, putz, meu, imagina, galera, o sistema que a Rafa usa, a gente falou disso em outro episódio, mas se de madrugada ela tiver o fenômeno do alvorecer, tem que colocar uma musiquinha no podcast quando fala fenômeno do alvorecer, que é uma mítica, né? A bomba de insulina dela, o aplicativo entende isso através do sensor e começa a injetar insulina. Microdoses para que controle essa. Então, injeta uma não, 0,1 e observa. 0,1, opa, começou a cair, para. Ó, estabilizou, já era. Então, ela tem a tranquilidade de dormir com a glicemia 100,
E se ela estabelecer que é para ficar em 100, ela vai acordar com a glicemia 100. Teve fenômeno do alvorecer? Teve. Teve correção de madrugada? Teve. Pô, ela pode ter comido uma pizza antes de dormir e a gordura da madrugada, aí o aplicativo entendeu que não era 0,1, era 0,3 ou 4, porque era um pouco mais forte, mas ele injetou essa dose de insulina para poder segurar. Então, o que mudou, Rafa? Desde quando você é diabética, assim, e literalmente, de quando você começou, pô, eu comecei lá na seringuinha, né? E hoje tô com um aplicativo que faz isso para mim. O que você sente aí que é a maior mudança pra gente aí que é diabético? Eu tenho diabetes há 19 anos e eu comecei lá naquela. Eu nunca usei insulina regular, né? Meu médico já me prescreveu logo a Novo Rapid, mas eu usava NPH, porque eu morava sozinha, eu fazia faculdade, pagava uma faculdade particular, era caríssima e eu não tinha dinheiro para nada. Era NPH que me bastava, né? Que me supria, né? As necessidades naquele período. E ele diversas vezes falava, Rafa, você tem que mudar para uma insulina melhor, para uma Lantus, para uma Levemir, ele queria que eu usasse. Eu dizia, olha, é uma escolha, é minha faculdade, ou é isso aqui, ou eu escolho pagar isso aqui hoje, ou lá na frente, quem sabe, eu não vou conseguir dar conta de um bom tratamento também. Né? E eu fiz dar certo com a NPH, lógico que a NPH é um pouquinho mais difícil pelos seus picos de ação e tudo mais que a gente Sim. sabe, Você tomava mas eu 2 ou 3 fiquei por aí dia, o Rafa, da LPH? duas. E muitas vezes, assim, por puro desconhecimento, eu simplesmente não tomava à noite porque eu quase morria de hipoglicemia. A mínima dose para mim de 2 unidades já me dava hipo à noite. Então era Que uma loucura. questão muito complicada assim para mim, sabe? Sim. Mas eu fiquei com isso por 10 anos. E eu me lembro que quando eu comecei a cuidar da minha alimentação com mais, né, do meu estilo de vida no geral, foi porque eu queria engravidar. E aí eu comecei realmente a entender a pesquisar, né? Aquela história, a gente sempre tem um ponto de virada aí, né? Pandemia foi um ponto de virada para muita gente que começou a olhar mais para o Instagram e pesquisar mais sobre diabetes. E para mim foi um pouco antes esse ponto de virada, né? Então eu comecei a pesquisar sobre alimentação e tudo mais, a cuidar mais, e eu percebi que eu conseguiria reduzir, estudando sobre o assunto, eu percebi que a minha insulina estava muito alta, né? E que se eu cuidasse da alimentação e se eu reduzisse as doses, eu estabilizava aqui. Então eu fui reduzindo de 35 unidades de NPH que eu usava na época, eu cheguei numas 16 unidades. Aí foi onde eu pensei, poxa, 16 unidades já consigo pagar. Consigo pagar porque não é tanta insulina assim que eu aplico por dia. Se eu tivesse que aplicar 30 Caramba, unidades de Rafa, insulina, ó, vocês pegaram, hein, galera? Ó essa dica aí, meu. Muito bom, hein, é meu? incrível isso, né? A gente não para pensar no custo dessa coisa. Então, assim, eu não conseguia pagar 35 unidades de Tresiba, porque, não sei, nunca fiz esse cálculo, mas daria mais uma caneta, 2 canetas por mês, não sei. E aí, pô, agora eu consigo pagar isso aqui, tá? Mudei para Tresiba, estabilizei meu tratamento e tudo mais. E, ok. Aí eu lembro até que eu ia na médica com 18 unidades de Etresiba e ela dizia assim pra mim, Rafa, já tá pouco demais, é muito pouco insulina aí, você tem que cuidar. Eu dizia, calma, tô sabendo o que eu tô fazendo, tá? Tô tendo hipoglicemia ainda. Eu li que excesso de insulina me dá hipoglicemia e não é glucerna, né? Que resolve. Eu brigo muito com isso. Então, reduzia. Cada vez que eu ia na médica, 2 unidades a menos, sabe? Aquela autonomia, aquela liberdade que a gente sempre fala que a gente precisa ter também, esse Sim, sim. autoconhecimento. Eu acho que isso é muito importante, de você entender o que você está fazendo e você ir trocando ideia e fazendo em segurança, mas você sabe que, poxa, eu tô com hipoglicemia aqui, vou reduzindo. E sei que eu cheguei em 10 unidades de Tresiba e estabilizou, ficou perfeito meu tratamento. Caramba, que Aí eu fiquei legal. mais uns 5 anos com isso, né? Com esse tratamento aí. Ah, outra coisa que eu lembro que eu olhava muito lá no consultório, lá no diagnóstico recente, era que eles tinham uns testes, na época eu nem sei dizer o que que era, mas eu sei que eles implantavam alguma coisa de sensor e ficava por 24 horas. Eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, pensou conseguir olhar para a tua glicemia por 24 24 horas, o horas. comportamento dela. Na madrugada, eu entender o que que aconteceu ali sem me
Eu Já ficava tinha assim, isso, Rafa? Sério? Eu não caramba. sabia disso, não. Tinha, eu não sei dizer o que que era, tá? Era de certo alguma coisa muito pra frente já, né? Eu lembro que tinha Sim, propagandinha, sabe? Aqueles panfletos. sim. Sim. E aí tinha isso lá, eu lembro que ficava sonhando. Outra coisa que eu lembro também de ter visto um filme que a menina tinha um quarto do pânico, ela tinha um relógio que media a glicemia. Não sei se você chegou a ver esse filme. É um filme bem antigo. E ela tinha um reloginho que ela media a glicose dela, e aí ela foi trancada num quarto que estavam roubando a casa dela, e ela ficava Ah, eu, naquele eu sei relógio qual vendo a filme que é glicose, esse, mas eu não lembro que ela tinha esse sabe? relógio que media a glicemia. Não lembro. Ela tinha um relógio ali que ajudava. E aí eu pensei, caramba, isso também seria tão legal, Muito né? E a gente legal, ficava meu. sonhando. E hoje a gente nem se dá conta de como a coisa evoluiu e numa velocidade tão absurda, né? Porque eu comecei a usar o Libre assim que lançou, porque nossa, eu fiquei quase louca. Quando aquilo chegou, eu disse, não, preciso disso aqui. Coloquei um sensor, nunca mais consegui largar. Não teve jeito para mim. E, enfim, aí fui acompanhando, né, essa tecnologia, essa evolução toda. Hoje eu até acabei de mostrar no Instagram, eu aplicando insulina, um comando pela bomba, né, para bomba pelo relógio. As pessoas ficam muito ainda, né, assustadas com essa informação. É muito novo. E eu percebo também que a gente não se dá conta do que é já o pâncreas artificial Android EPS no Brasil. Porque quando esses médicos vão nos congressos, eles sempre falam do pâncreas biônico, né? Dessa evolução toda que está chegando, mas que, meu Deus, não chega isso nunca no Brasil, porque vai demorar, porque não aprova e nanã. Mas você já parou para pensar que isso que eles estão falando, que vai chegar agora nos Estados Unidos, de que ele vai controlar a tua atividade física, os teus batimentos cardíacos, ou que você vai conseguir aplicar a insulina pelo relógio, vai É o chegar, que, e eu já tenho, é o que você tá fazendo, exatamente. de graça, Sim. né? Porque se a gente for analisar isso hoje, é o sistema mais barato que tem, né? Você pega uma bomba de insulina barata, não precisa ser aquela mais cara, 780, que é um pâncreas artificial também, que não tem todas essas funções. Ela é um terço do valor, inclusive o valor mensal, né? Se a gente for parar para pensar, Sim, sim. custo mensal. E é um baita do sistema, né? Então, para pensar onde é que a gente está e na velocidade que a gente está evoluindo com esse sistema. Eu acho isso fantástico, incrível, assim. Eu faço muita questão de mostrar porque Sim. as pessoas têm que saber, e têm que saber das possibilidades e têm que sonhar com isso, né? Do jeito que eu sonhei Detalhe, lá cara, atrás. a tendência é sempre ficar menor agora a tecnologia, né? Então, tipo, pô, ela vai diminuir, diminuir, até que a bomba de insulina seja geralmente um pouco maior do que o frasco de insulina. Dependendo do que Sim. fizerem, como a gente que abastece a bomba, ela pode ser em outros formatos e ficar do tamanho de, sei lá, tamanho pequenininho, algo muito menor que você possa colocar no bolso. Eles podem criar uma tecnologia nova e o catéter ficar 10 vezes mais fino, durar 10 vezes mais, enfim. Então, meu, A assim, gente já tem essas bombas, né? A né, muito Solo da louco. Roche Sim, aí, sim. que é sem fio, né? Tanto que a propaganda deles é sem enrolação, para ele não ficar se enrolando os fios. É muito interessante. Se a gente conseguir hackear essa bomba aí sem fio, vai ser a descoberta do milênio. Que o negócio é hackear a bomba, né? É, não, e E assim, saber tudo rápido. hackear são coisas diferentes, tá, galera? A gente fala de hackear é entender como Sim, ela funciona para poder sim. comandar ela, porque as bombas de insulina, para vocês que não sabem, elas vêm travadas pelo fabricante. Então, o fabricante, por questão de segurança, lógico, ele trava ali a sua bomba, baseado no que o cuidador, né, o profissional da própria empresa, que é ali o responsável por você, vai estabelecer junto com o seu médico na bomba. Então você não tem tanto controle sobre isso. Ela vai fazer o que ela está predestinada a fazer. O APS não, ele vem para quebrar esse preceito aí e o APS, que é esse aplicativo que a gente usa, toma controle sobre a bomba. Então tudo é feito pelo seu celular. Tudo é feito pelo relógio, no caso da Rafa, que o relógio tem também um aplicativo que controla aquilo ali. Então é literalmente, você está dirigindo lá e de repente, vai, eu hoje
da forma que eu utilizo, eu tô dirigindo, vejo que a glicemia tá subindo um pouquinho, ele me envia um alerta quando tá em 150, apita, eu vejo, quanto que eu tenho que tomar de insulina? Eu vou lá e tomo essa insulina e continuo dirigindo. A Rafa ali, depende do algoritmo que ela estiver usando, ela nem precisa olhar pra glicemia, porque ela tem certeza que se a glicemia estiver baixando, o algoritmo interrompe a insulina. Para de baixar, não tá fazendo exercício. Se a glicemia tá subindo, ele injeta mais insulina. Então é isso que a gente quer, né? Não é, eu quero ferrar com a indústria farmacêutica. Não, porra, eu quero dormir bem. É só isso que eu Com quero. Se certeza. a indústria farmacêutica É. tiver comigo e sacar de um sistema desse, eu tô dentro também. Agora a gente tá falando de um custo que, enfim, não vamos falar de custo agora, mas nem se compara um tratamento com o outro. Pô, Não. eu fiz o meu AIME sozinho pelo YouTube. Se vocês quiserem, entra lá no canal do Pai Pâncreas e faz o de vocês sozinho. Eu não gastei nada. Não gastei R$ 1. Claro, tem o meu celular, eu pago o Libre, eu tive que comprar o Miau Miau. A gente não tá falando desse custo específico. Mas a ferramenta ao redor é gratuito. É feito por pessoas diabéticas. E até o preceito lá do Night Scout é: We are not waiting. Nós não estamos esperando. Nós não vamos Uhum. esperar. Então não dá para ficar esperando a indústria que tá querendo lançar alguma coisa que a Rafa tá usando faz tempo já. Tipo, não faz sentido, né, meu? É, Ô, Rafa, o que eu fico sempre pensando é nessa aprovação, sabe? sim, Essa sim. coisa de a gente, como brasileiros, né, nós temos sempre essa questão, né? Quando vai chegar um Libre 2 aqui? Quando vai chegar o Libre 3? Nunca, né? Vai demorar tanto ainda. Quando que eu vou ter acesso a esse pâncreas biônico? Nunca. Já está aqui. É só você realmente entender que você consegue, se você quiser, assim, tiver condições, tudo mais, né? Mas tem essa possibilidade, né? Acho que as pessoas precisam saber disso. A gente Tem que, acaba fazendo assim, um jabá aqui, né? Não um tem jabá, né, jeito. meu? Mas é real já, o Rafa. Foi o que a Rafa falou. Mas eu não tenho condições. Você já estudou literalmente a sua glicemia? Então, pô, um frasco de É, insulina, por exemplo, de caneta tem 300 unidades. Se eu tomar 30 unidades por dia, dá para 10 dias. Se eu tomar 15 unidades, dá para 20 dias. Ué, mas eu vou tomar menos insulina então? Ué, depende. Por exemplo, eu tomo 16 unidades dia de insulina Tresiba, uhum, mas eu já cheguei a tomar 24. Então, porque eu tava com maior peso, tava fazendo menos atividade física. Aí eu comecei a fazer atividade física, e se eu tomasse 24, meu, eu ia morrer, velho. Aí eu diminui pra 22. sim. Aí eu já não ia mais morrer, mas eu tava mal pra caramba. Aí eu diminui pra 20. Aí eu comecei a mudar um pouco a minha alimentação, mudei um pouco a minha rotina, diminui pra 18. Ainda assim, quando ela tava estável, sem eu comer nada, ela tinha uma tendência de queda. Aí eu joguei pra 16, glicemia estável. Eu fico com a minha glicemia 100 o dia inteiro se Perfeito. eu não comer nada. Se eu ficar sentado meditando, ela vai ficar 100 o dia inteiro. Aqui não dá, né? Vem um estresse, cai o foguete. As coisas que é no mundo é muito louca. E tudo influencia. São 42 fatores que influenciam. Sim. Mas na brincadeira, pô, se eu tiver com a já aconteceu. De sem querer, que nem hoje. Por exemplo, eu não almocei. São 3 horas da tarde. Podia estar em hipoglicemia aqui. Não, tô tranquilaço, porque a insulina basal tá estabilizada. Eu comi uma frutinha um pouco antes de começar, tomei a insulina, e é isso. A gente vai fazendo o controle e consegue. E Rafa, eu vi que você, junto com a Nath, enfim, que, putz, a Nath tem palavra. Eu lembro da Nath todo dia de manhã, porque eu adoro kefir. Kefilho, né? Que teve um seguidor meu aí, o Ale. Então o Ale mandou pra mim, Rafa, eu quero um kefilho. Aí eu falei, tá aqui, meu. E putz, comprei pelo Mercado Livre lá, R$ 30 um kefir e tô com ele há 3 meses aqui. Um puta alimento saudável, bem legal. Aí ela me indicou um whey pra misturar junto e, meu Deus do céu, sumiu o gosto do Muito kefir. bom. Ficou maravilhoso e extremamente saudável, né, meu? E, pô, vocês duas fazem uma bela parceria aí. E pra quem quer, por exemplo, eu, Rafael, eu às vezes, há pouco tempo atrás, me achava um fera na contagem de carboidrato e mesmo assim aquela pizza me lascava de madrugada, meu. Puta, eu não conseguia controlar a pizza, meu. Então eu precisei me aprofundar um pouco mais no conhecimento, entender, testar e principalmente usar um APS ali para poder mapear em quanto tempo fazia efeito a gordura, a proteína e cálculo. É bastante cálculo. Então eu sei que você, junto com a Nath, tem a jornada da motivação, onde vocês vão mostrar para as pessoas aí como que vocês. Como que dá para chegar nesse nível que a gente tá, que as pessoas acham uma utopia, uma loucura. Mas não, Hum, são mudanças que as pessoas não conseguem enxergar por falta de foco
e que vocês conseguiram aí de uma forma sintetizada, né, exemplificarem isso. Então conta um pouquinho, o que que é essa jornada aí, o que que as pessoas conseguem aprender estando dentro delas, o que que rola aí de transformação realmente? A Porque é gente preciso, né? foi. Desculpa, Rafa, mas o conhecimento é tudo, né, meu? Putz, uma Sim, exato. informaçãozinha muda o jogo, né, meu? É o que eu sempre falo, não adianta a gente querer usar o melhor sistema do mundo, né, e não ter informações suficientes para conseguir lidar com aquilo, para saber por que que está dando errado hoje ou certo amanhã, o que que eu fiz hoje que eu consegui, o que que é aquilo. Porque só falando sobre a história de conhecimento sobre a PS ali, né, que você até citou no início, se a pessoa não faz hoje uma aplicação de insulina num sistema de pâncreas artificial automatizado que eu uso, né? Que ele administra insulina quando a glicose está subindo. Então vamos botar essa situação aqui. Se a pessoa ela não dá antecedência na aplicação de insulina usando o AIME, que é o que eu uso, sistema de pâncreas artificial com uma versão do AIME, que é a versão que a gente não conta carboidratos, no princípio, mas tem que chutar assertivamente. Então, até para não contar, a gente tem que contar, como diz o Thiago, né? Hum, Então, eu preciso dar um start, que a gente chama, né? Um start é o quê? Avisar o sistema que eu estou comendo. Então, eu aplicar uma unidade de insulina, eu aviso para ele que vai vir refeição. Aí ele vai aumentar a minha basal em 500% por tantos minutos, de acordo com as configurações que eu vou colocar lá, né? Então, imagina que eu vou comer uma porção de batata frita e eu dei esse start imediatamente após comer, imediatamente antes ou hum. após comer. A minha glicose, neste momento, vai começar a subir com tudo, né? Não vai dar tempo de eu casar aquela insulina que eu acabei de aplicar com a velocidade que essa glicose vai subir. O que vai acontecer com o sistema nesse momento? Ele vai começar a injetar insulina sozinho, porque ele vai perceber uma variação glicêmica muito grande e vai querer me ajudar. Só que eu já apliquei insulina. E é aí que se perde a questão. Então você vê que para tudo eu preciso ter um mínimo de conhecimento sobre a ação de insulina, sobre tempo, né, de espera, e as pessoas muitas vezes ignoram isso, assim, poxa, uma simples espera de 15, 20 minutos que você aplicou a insulina para depois comer, faz absurda diferença, né? No pico glicêmico que vem depois. Então, foi isso que a gente quis mostrar justamente nesse curso, sabe? A gente tem lá as aulas, as teorias, aulas de meia hora, até de uma hora, de contagem de carboidrato, de contagem de proteína. Só que isso todo mundo tem, né? Tem vários cursos. A gente sabe que tem vários Sim. cursos, várias formas de fazer, a teoria é muito bonita. Mas como que eu boto isso em prática, né? Como que eu sei se eu estou fazendo certo? E aí, como que eu adapto isso no meu tratamento? Então, a questão para a gente foi sempre, poxa, como é que eu vou fazer o meu aluno pegar aquela informação e praticar? Porque não adianta nada para mim que ele não use aquela informação. Eu preciso fazer ele entender e ele melhorar e ele realmente transformar o tratamento dele. Aí foi que a gente decidiu criar um Instagram fechado só para os alunos, que eles pedem permissão para entrar. E diariamente, por 30 dias, a gente passa uma tarefa de teste cada dia. Então, por Legal. exemplo, a gente começou ontem, inclusive, uma nova turma, né? Que a gente vai começar, começou dia 3 e vai até dia 3/8. A gente fica acompanhando diariamente. Um dia fica eu lá com eles, outro dia fica a Nath. A gente mostra a nossa rotina, como que a gente faz a nossa contagem, como que a gente corrige o nosso alvorecer. Aí eu mostro na minha realidade, ela mostra na dela. Então, ontem, por exemplo, hoje, na verdade, foi a primeira tarefa, meça a sua glicemia. A primeira tarefa foi meça a sua glicemia. Meça ela em jejum, meça ela antes de comer, meça ela 2 horas depois de comer. E a gente bota essa tarefa no feed do Instagram. Aí a gente vai lá para os stories e explica para as pessoas. Por que você tem que medir 2 horas depois, você sabe? Por que você tem que acompanhar esse pico? Por que depois de 2 horas a glicose tem que estar boa? Você sabe que é o tempo da ação da insulina?
Vamos fazer? Praticar? Você está medindo? Então agora anota. Anota o que você comeu ontem, anota o que você aplicou, e aí vamos analisar no terceiro dia? E aí assim a gente vai. A segunda tarefa, compre uma balança. Começa a pesar os teus alimentos. E aí a gente explica por que que você tem que usar balança. Porque uma colher de sopa na minha casa é diferente da colher de sopa do restaurante. Uma colher de sopa, eu ainda falo no vídeo assim, ó, uma colher de sopa daquela que a gente ganha lá de casamento, no faqueiro lá todo de inox bonitão, ela é gigante, né? Ela é gigantona. Aquele faqueirinho que a gente usa da Tramontina com o cabinho preto todo dia, ela é bem pequenininha. As duas são colheres de sopa. Se você usa medida caseira e confia muito nisso, a contagem já dá errado. Então a gente vai trazendo essa realidade, sabe? Caramba, que E legal. eu acho que nada mais legal do que isso, da vivência, da prática, e que as pessoas, poxa, realmente eu testei isso aqui e agora deu certo. Ou não, não deu certo, eu tenho que mudar o quê? A gente vai acompanhando. Daí são 30 dias assim, passando tarefinhas, testando basal, testando fator de sensibilidade, testando relações com carboidrato, a gente testa tudo que for possível e imaginável dentro do mundo de diabetes, a gente testa Pô, ali. que legal. Bem É, porque, interessante. porque para mim é fruta. Pra Rafa é pão, pro outro é cuscuz, pro outro é... Então cada um tem Exato. literalmente um perfil de alimentação que eu acho que você que é nutricionista deve sentir isso. Meu, o ser humano é extremamente apegado à comida. Eu até brinco com a minha esposa, Uhum. falo, eu só tenho a minha empresa, só faço as coisas do jeito que eu quero, porque às vezes eu quero fazer 2 horas de almoço. Ela fala, meu, você é muito zoado. Eu falo, mas eu gosto, né? Pô, não é viver pra comer. Mas, pô, eu gosto. Enfim, se perguntar, pô, você prefere gastar dinheiro com eu com uma puta de uma comida? Eu vou na puta de uma comida que pra mim é a experiência do negócio. E tem que respeitar Sim. isso, né, Rafa? Porque, sei lá, às vezes o que eu mais vejo da reclamação das pessoas é: ah, fui nutricionista, ele falou que eu não posso mais comer pão. Então eu não vou. Não, né, meu? Acho que os primeiros nutricionistas lá que vieram, eles vieram botando terror em todo mundo, meu. Agora vocês estão corrigindo isso e falando: não, peraí, galera. Eles falaram, mas tá errado, não é bem daquele jeito. Dá pra substituir. Às vezes nem precisa substituir. Às vezes a gente pode acrescentar alguma coisa e fazer com que aquilo se modifique. E é isso, né, meu? Eu acho que É tem que isso. tirar esse terror da cabeça das pessoas. A gente, até você É como isso. nutricionista, você quer o bem das pessoas e não o mal, né, meu? Não sofrer pelo pãozinho, pelo contrário, é mostrar que como comer aquele pãozinho de uma forma saudável, né? Acho que é isso, né? É, e eu tenho uma paciente que eu lembro muito dela, assim, a história me chamou muita atenção, porque ela vinha numa restrição muito grande, né? Tentando perder peso e controlar a glicemia e uma bagunça glicêmica muito grande. E ela, nossa, Rafa, eu gosto tanto de bisnaguinha. Sabe aquela bisnaguinha pequenininha? Minha Nossa, mãe eu come todo morro dia. por Todo dia comer bisnaguinha rola de aquilo. manhãzinha. O meu sonho era ter aquela bisnaguinha no café da tarde. E aí, só que ela negava, sabe? Assim, eu gosto muito, só que dá muito errado, Rafa. Dá muito errado na glicemia, eu não consigo ter aquilo no meu dia a dia. Eu disse, Não, ah, e então não Rafa, vou assim, seguir, vamos um deixar ela parênteses, resolver. nem é tanto carboidrato, é umas 7, 8 gramas de carboidrato a unidade, dá pra comer uma bisnaguinha todo dia, tipo, né? Que loucura, meu. É, aí a questão é, tá, não quero comer todo dia e tal, não, me nego a comer. Disse, tá, tudo bem, tipo, realmente não é uma coisa mais saudável do mundo, né? A gente não deveria ter isso na nossa rotina, vamos pensar em Sim. nutrição e tal. Então, deixa isso para de vez em quando, deixa para todas as exceções. Beleza. Chegava na próxima consulta, Rafa, eu consegui 3 dias sem a bisnaguinha, mas no quarto dia eu comi o pacote inteiro. Aí a gente começa a entrar nos detalhes que o equilíbrio, né, da coisa, e é a nutrição Loucura. individualizada, e é a coisa do que você precisa, do que dá certo para você. Você não vai me ver realmente prescrevendo pão para todo mundo, porque é um alimento que já dá mais dificuldade, tá? Eu sempre vou colocar para o meu paciente assim, ó, você vai comer pão, então, 3 vezes por semana, se você quer muito comer pão. E aí, no terceiro dia lá, o quarto dia, você come lá uma banana com ovo e testa um dia assim, sabe? Vai testando as refeições. Normalmente, a pessoa chega no retorno e diz, Rafa, eu acho que é melhor não comer pão, sabe? Eu prefiro lidar Eu com fiquei, eu menos fiquei tão estresse bem, assim. né, com a fruta, e você se sente melhor, né, quando você tira uma farinha Também. pesada, por exemplo. Muito louco, né? Então, assim, é individualidade. Se ela me disse assim, não, Rafa, eu realmente consegui comer, deu tudo certo, a gente vai continuar.
Então, ok, deu certo, a gente continua. Deu errado, a gente tenta rever, colocar em outro horário, né, e tudo mais. Tem as estratégias. Mas essa menina, aí o que que eu fiz? Agora chega de frescura, você vai comer 2 bisnaguinhas por dia, todos os dias no café da tarde. Eu vou prescrever, eu vou calcular para ti e a gente vai fazer dar certo essa tua contagem. Tá bom, combinado. Um mês depois, voltou toda magrinha, não perdeu mais o controle sobre a comida. Por quê? Porque eu não tenho mais medo, não tenho mais aquele perigo em comer, eu não me sinto mal, eu não me sinto sabe, uma criminosa comendo um pacote de bisnaguinha escondido. Não tem isso. Eu tô comendo ali com equilíbrio, tá tudo certo. Eu tô bem, né? E aí a alimentação não se torna aquele peso, a dieta não fica mais tão difícil de seguir. Eu acho que a gente tem que ir encontrando o nosso jeito de fazer, nosso meio do caminho, né? Acho que Tem, funciona tem, por tem, aí. tem uma coisa aí do Sul que vocês mandaram pra cá, pra São Paulo, faz pouco tempo, que desgraçou a vida dos paulistas, meu. Se chama Trento. Hum. Você sabe bem do que eu tô falando. Trento, Porque desgraça, né? Famoso não, Trento. eu viajava pra Porto Alegre, fazia muito evento em Porto Alegre, e lá era normal, tipo, acabava o almoço, deixa eu pegar um Trento ali. Aí eu falava, Trento, mano, que merda é essa? Aí, o que que é Trento? Aí a pessoa, não, um chocolate. Como assim que é Trento? Trento é Trento. Falei, não sei o que que é. E não tinha em São Paulo, não existia. Aí quando eu ia pra Porto Alegre, eu trazia um monte, eu ia no mercado, pegava, tinha um monte de. Aí começou a chegar em São Paulo, chegou um, chegou outro. Hoje em dia você vai no mercado, tem cá, então eu adoro. É um chocolate que eu gosto, eu acho muito bom, meu. Eu não sei o que, que eles colocam lá Uhum. dentro, mas é um chocolate que eu gosto Bom. bastante. E, pô, ele tem 15 gramas de carboidrato, 13 gramas de carboidrato. Um que eu compro, que é uma tirinha assim, ó. E geralmente, às vezes, depois do meu almoço, eu vou comer um. E aí, o que, que eu faço? Eu tomo a insulina pra ele assim que eu começo a comer. Então, tô dando um exemplo do que eu faço. Não tô recomendando nada pra vocês, mas, pô, vou lá comer 60 gramas de carboidrato no almoço, eu tomo lá minhas 4 unidades, enfim, tomei. Esperei 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Comecei a comer. Quando eu começo a comer, eu tomo a insulina pro Trento. Aí eu acabo de comer, faz aquela médiazinha, tomo um cafezinho, como um chocolatinho. Galera, funciona. Dependendo do chocolate, ele vai ter uma quantidade de gordura que pode vir a Uhum. influenciar sua glicemia. Mas eu tô falando de um chocolate de 80 gramas. Tipo, a quantidade de gordura vai influenciar? Vai. Talvez eu tenha que tomar mais meia unidade, mais uma unidade Uhum. daqui 2 horas e meia, 3 horas. Mas aí, dá pra fazer. Agora, se eu como um chocolatinho desse às 5 horas da tarde, tipo, quando você tá naquela fome da tarde, é desgraça, meu. Não tem jeito, porque a mesma uma unidade que eu ia aplicar pra ele não funciona, parece. Aí você meio que se vê obrigado, ou numa pendência emocional de não, tá subindo, eu vou tomar mais meia unidade. Aí a glicemia tá assim, de repente ela fala, uou, do nada. Tipo, tá duas Aí. setas pra cima, de repente duas setas pra baixo. Você fala, como assim, meu? Tá me sabotando, é caindo. Aí você fala, puta, o que que eu vou comer? Aí eu não sei, aí come outro chocolatinho, aí já era, aí estragou todo o negócio. Então, entender quando colocar o alimento. Putz, Rafa, eu tenho certeza que, assim, ó, galera, Incrível. vocês estão de brincadeira, vocês não participaram de uma jornada desse tipo, porque vai fazer a diferença. Vai mostrar pra vocês um detalhe desse, por exemplo, que eu contei agora do Trento, ou do pão, Uhum. ou de. Que às vezes a gente não enxerga, né, meu? Eu tirei o pão da manhã e pão pra mim é só à tarde. Só depois das 6 horas da tarde Isso. funciona pão pra mim. E funciona bem, como lanche, como tudo. Uhum. O pão francês, eu não sei, eu acho que ele não se dá comigo, então eu não arrisco. Mas de resto, pô, se for uma farinha melhor, uma farinha de aveia, bolo, eu consigo comer, tudo, então dá pra fazer isso. Aí a gente troca as ordens e, meu, enfim, né? Acho que a gente consegue chegar lá. Tá. Rafa, chegou a hora da pergunta mais difícil do podcast. Ó, pra você ter uma ideia, é mais difícil que contar carboidrato do pão de queijo. Eita. Você entendeu o nível da Uhum. complexidade dessa pergunta aqui, meu. Meu, brincadeira à parte, essa é eu falo que é a pergunta mais importante, porque pra mim foi a pergunta que inicialmente fez eu começar a gravar o Diabetecast lá e chegar aqui nos 99 e logo mais nos 100 episódios, né? Então, se você tá ouvindo a gente aí, quando eu fizer a pergunta, você pausa, aí você responde, depois você dá play pra ouvir a resposta da Rafa, mas não tem graça, né, meu? Rafa, conta pra gente, de uma forma que você quiser. Quem é você, mas sem falar o que você faz, Rafa?
Eu sou, meu Deus, Isso é incrível, difícil, né? hein? Deixa eu pensar. Boa. Eu sou uma pessoa que, no geral, sou calma, mas as pessoas brincam até que se me derem calmante eu ando de ré, mas Uhum. só que às vezes eu perco muita paciência também, né? Então eu percebo que eu sou muito, como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus do céu, pera. Pensando aqui que muito em Instagram, né? Quando a gente responde aí as pessoas no Instagram, a gente fica muito nessa questão de, poxa, você é muito grossa. E não, na verdade, você às vezes perde um pouco a paciência com coisas que te tiram do prumo, assim. Não é que eu sou grossa, é que eu sou muito mais direta e muito mais, poxa, pesquisa, sabe? Eu entendo que as pessoas têm que ir atrás da informação antes de querer tudo na mão, sabe? Então eu sou. É difícil explicar, né? Mas Prática. talvez prática, mas é muito interessante, assim, né? Essa questão de a gente poder responder as coisas no Instagram e mostrar para as pessoas que elas têm a informação que elas quiserem, onde elas podem buscar e tudo mais, né? Que mais que eu sou? Sou uma pessoa. Eu sou. Não posso falar. O que eu não posso falar? Não pode falar o que você faz. Não posso falar o que eu faço. Bom, sou casada com o Victor, que ele mais me incomoda aí do que me ajuda na alimentação no geral, só come porcaria. Acho que todo diabético tem um desse em casa, né? Uma pessoa que te ajuda e te atrapalha. Tenho aqui meus 38 anos já e tô quase, não, 39, eu já tô com 39, chegando nos meus 40, naquela crise da meia-idade, sabe? A gente já começa a se enxergar uma menina, mas já é uma pessoa mais velha agora, já começa a ver que as coisas boas da vida e tudo mais, né? Enfim, é muito bom poder olhar para trás hoje e poder ver que com que eu ajudo as pessoas também, sabe? Tanto que isso faz a diferença na vida de muita gente. Eu me sinto uma pessoa muito realizada hoje com o meu trabalho, com a minha profissão, e isso é muito gratificante. Hoje eu realmente percebo que eu faço o que eu gosto, sabe? Isso é Sim, muito legal quando a gente chega nesse ponto da vida, né? muito bom. Enfim, difícil falar isso, né? É Quem eu difícil, né? sou. Que a gente Uhum. geralmente tá sempre com um rótulo por trás, né? Ou é a Rafa do Instagram, a influencer, ou é a Rafa nutricionista, ou é a Rafa esposa, ou é a Rafa nos. É, Eu também tenho bastante disso, porque como eu passo a vida, tipo, agora eu vou tirar o chapéu do podcast, aí eu vou colocar o chapéu do aham, marketing, aí eu vou tirar o chapéu do marketing, vou colocar o chapéu de. E eu vou vivendo, aí eu fico. sim. Quem que eu sou na realidade? Então, às vezes, quando a gente para e fala, não, peraí, pô, eu sou o cara que tá ajudando as outras pessoas, eu sou a ponte, e é isso que me faz alegre, ponto. Então, pô, Rafa, eu fico bem Uhum. feliz, de verdade, de encontrar pessoas como você, e hoje tá muito perto de quem me influenciou um dia, tá aqui. Isso que é muito legal, isso que eu sinto que é mágico aí, pô, agradeço de verdade, meu, esse nosso bate-papo aí. Acho que aqui deu pra gente entender que literalmente a gente é o que a gente quiser ser, se a gente quiser pagar o preço que Uhum. tem que pagar, não tem jeito, né? E que eu acho que é exatamente o que você falou, acho que nada precisa ser brusco, nada precisa ser do nada, as coisas podem Isso. ocorrer como se fosse numa jornada, que é o que vocês fazem aí, e no final o resultado de você se envolver com o processo todos os dias culmina, por exemplo, em 30 dias de processo bem realizado. Nossa, isso dá um resultado do caramba. E a gente não estava nem olhando para o resultado, né? Tava olhando cada dia para todo o processo. Então, Rafa, obrigado, meu, Uhum. obrigado de verdade por você ter participado aí do nosso podcast.
E conta pra gente aí onde que o pessoal te encontra. Vai no Rafa Boing no Instagram? Ah, obrigada a você. Eu acho que é sempre um prazer conversar, né, contigo. Nossa aula lá já foi muito legal. A gente também trocou uma ideia boa e ensinou bastante gente. É, conversar sobre diabetes, o assunto vai embora, né? A gente já está aqui 1h30 falando. Sim. E o pessoal pode me encontrar, assim, no Instagram, Rafa Boing, é o meu perfil. Lá eu falo sobre a vida, os perrengues e tudo mais. Ontem publiquei até um vídeo lá sobre. Foi muito engraçado, porque as pessoas estão rindo muito. O que o diabético não pode fazer, né? E coloquei lá, não pode comer cimento, não pode andar pelado no shopping, não pode produzir insulina. Então é interessante a gente tentar, né, sempre trazer o humor, porque tem várias pessoas ali buscando informação, mas também buscando, de alguma forma, transformar isso mais leve, né? Sim. E um paciente meu ontem falou: Olha, eu vi aquele vídeo, e uma mãe de um paciente, né? Ele viu aquele vídeo e ficou mostrando para os amigos e se identifica, sabe? E eu acho isso muito fantástico, né? Que a gente não tem, às vezes, noção do que a gente faz, do que a gente leva para as pessoas. Então, no Instagram eu tento passar também um pouco de leveza, mas muita educação em diabetes para fazer melhorar o tratamento, né? De quem quer, quem busca por informação diariamente. Aí. Sim. Estamos aí para isso. Boa. Valeu, Rafa. Valeu, galera, você que nos ouviu até o Obrigada. final desse episódio. Depois vai lá na descrição do episódio no Instagram, vai sair um collab aqui da minha página com a página da Rafa. Comenta lá o que você achou. Ó, se estiver procurando uma nutricionista, que nem eu falei lá no comecinho do podcast lá, que vai acreditar se você comer o reboco da parede, meu, vai ser a Rafa, porque pra mim faz total diferença a gente ter um profissional do nosso lado que entende, né? Entende o que a gente vive aí e consequentemente, não vai querer nos assustar, porque é literalmente assustador as mudanças, né? Mas aí a gente tem que entender que são mudanças que vêm pro bem. E, pô, depende do que for, você pode até conseguir comer uma bisnaguinha todo dia. Eu acho que não Sim. existe essa, né, essa mística por trás aí do pessoal, meu Deus. Não, pelo contrário. Acho que a gente tem que tratar com tranquilidade. Eu acho que quanto mais sabedoria a gente tiver, vai ficar mais fácil. Quando chegar um desafio, a gente, ao invés de ter só uma opção, que é o que a gente sabe, a gente vai ter 3 ou 4. Aí a gente vai sempre escolher a melhor. Então, tenho certeza aí que os dois Rafas que estão aqui nesse episódio têm essa intenção de poder passar para vocês aí essas possibilidades e mostrar que, meu, diabetes, às vezes 1 e mais 1 dá 3. Mas se 1 mais 1 tá dando 12, alguma coisa tá errada. E aí a gente tem que descobrir o que que é. Ou tá tomando insulina e já tá comendo, ou tá tomando insulina de menos, ou é atividade física, ou é alguma outra variável das 42 que podem tá te influenciando aí. Então, galera, se cuidem, contem comigo e com a Rafa. E bora, né, Rafa? Acho que conhecimento vai libertar a gente. E obrigado aí por você transformar pessoas com esse estilo bom de nutricionista, sem terror, né, meu? Sem tirar a bisnaguinha, porque às vezes é só uma bisnaguinha que a gente quer, meu. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Ó, o próximo episódio é episódio 100, hein, gato? Meu, valeu, galera. Até o próximo. Fui!